A perseverança é um outro componente da fórmula da garra, segundo a psicóloga e renomada Angela Duckworth. Então, paixão e perseverança. E para isso eu vou falar com o João Ricardo. Ele é psicanalista, ele participou da gravação do episódio que já está disponível no Resumo Cast. Então, vai lá nas redes do Resumo Cast e procura pelo Garra, pelo livro Garra. Já está no Spotify. A autora do livro resolveu escrever esse livro. Ela é sobre os cadetes americanos lá de West Point, que é a prova inicial dos cadetes para entrar nas Forças Armadas Americanas, onde a autora, Angela Duckworth, aplicou um teste nesses cadetes, nos cadetes que ingressavam em West Point, e ela conseguiu prever com uma grande precisão aqueles que conseguiram finalizar, formar em West Point. É um processo extremamente complexo, duro de ser. Milhares começam West Point, mas poucos desses milhares conseguem finalizar. E o grande achado é que não estava muito relacionado a talento, não estava muito relacionado a aptidões até físicas, mas sim a garra que a psicóloga Angela Duckworth tentou aí metrificar. E agora está aqui comigo o João Ricardo, acabou de entrar na live. Tudo bem, João? Como é que tá? Fala, Gustavo, tudo bem? Boa tarde, equipe aí que está assistindo, equipe do Gustavo e participantes. Esse livro aí fantástico, obrigado aí pelo convite. Boa tarde, João. Mais uma vez, muito obrigado por participar do Resumo Cast como convidado, que é uma área aí, é uma frente que você domina, né? Uma área comportamental da psicologia humana e está relacionado, né? Muitas vezes a gente, com empreendedorismo 100%, né? Garra, empreendedorismo, esportes, empreendedorismo. Quando o ser humano ele é desafiado a criar algo além das suas percepções imediatas do que pode ser criado, é necessário a gente não contar apenas com a parte física, mas sim com a parte emocional. E eu acho que esse livro fala muito sobre isso aí. Fala um pouquinho sobre a tua ótica aí desse tema garra e conta algumas coisas que o ouvinte vai poder escutar lá no episódio, se for lá escutar, que já está disponível. Ô, Gustavo, sabe uma coisa, uma análise que eu faço? Toda realização, que é no fundo o que a gente busca realizar-se em algo. Ela vem fruto de uma ação. Essa ação, ela é motivada por uma emoção que advém de um pensamento. Só que esse pensamento, muitas vezes, a gente não tem total controle. A gente é um ser que fomos criados com diversos conceitos, preconceitos, dogmas. Então, muitas vezes, a gente cria, deixa de ter atitudes em função do pensamento. Como um deles, que ela deixou claro, é que muitas vezes a gente deixa de realizar coisas acreditando que a gente não tenha talento para algo, né? Então, muitas vezes, a gente também subestima a nossa capacidade ou superestima a capacidade alheia, falando que a pessoa tem um talento. A gente já vem com esse pré-conceito, nessa pré-concepção. E ela quebra bastante esse paradigma, que, na verdade, a realização, que é fruto de uma ação, ela é consequência de um esforço aplicado dentro, ainda que você tenha um talento mínimo, esse esforço aplicado vai te levar ao desenvolvimento de uma habilidade. E essa habilidade, também por si só, ela não é suficiente. Tanto que se a gente pegar aí, se fosse suficiente, a gente pegaria grandes atletas ou grandes empreendedores e eles não param. Né? Tá sempre ali buscando a inovação, no caso do empreendedorismo, no caso do esporte ele está sempre treinando, porque ele desenvolveu uma habilidade e ao aplicar mais esforço nessa habilidade, você consegue a realização, você consegue o sucesso. Então é bem interessante a gente criar esse novo conceito, quebrar esse paradigma de que para se ter sucesso você precisa ter talento. Ela prova que você precisa, o esforço vale 2 vezes mais do que o talento. Um talento sem esforço, ele é energia desperdiçada. Legal, isso aí, garras poderia ser traduzida com aquela expressão não largar o osso, né? Não larga o osso, aquele cão que se agarra no osso e não deixa. E às vezes esse cão ou essa pessoa que tem garra, ela talvez até nem tenha tanto talento
quanto outros que estão numa situação similar. Isso aí até mesmo é visto em esportes. Aquela não chega a ser muito, não basta ser muito esforçado. Garra, então, ela tem a ver com paixão e tem a ver com perseverança. Não adianta ser esforçado em algo que você não tem uma condição. Né? Não tem uma condição. Então, não basta apenas ser esforçado. A garra tem esse elemento a mais. E essa história lá de West Point, ela me marcou muito, porque havia alguns cadetes que até eram mais, tinha mais aptidões, mais talento físico, talentos em provas no passado, que foram demonstrados, até de inteligência, mas os que conseguiam finalizar eram alguns que, diante de algumas diversidades, eles praticamente não desistiam, era uma convicção, era uma característica. Aí, super interessante, a autora desenvolveu um questionário para medir a garra, que entrega uma pontuação, e essa pontuação é muito precisa quando se bate lá na formatura dos cadetes. Isso foi uma das coisas mais fantásticas. Né? Esse questionário, ele realmente faz algumas perguntas. Eu acho que a maioria das pessoas pensa quem estiver nos acompanhando, pensa numa situação onde você perdeu o interesse por algo. Como é que você se sentiu? Perdeu o interesse. Mesmo tendo que fazer aquele algo, talvez até o seu próprio emprego, trabalho hoje. Né? As pessoas, elas trabalham em coisas que elas perderam interesse. Talvez você tenha se sentido em uma situação que você não quis mais entregar energia porque achou que já estava tudo perdido mesmo, já que não conseguia entregar, e vai entrando em um ciclo. Aí você não perde a garra, não consegue mais entregar resultados, e por não entregar mais resultados naquela tua atividade, começa a criar uma narrativa para justificar que você não tem que colocar mais energia. Aí a garra é justamente o oposto. É criar a narrativa de que se eu colocar uma energia aqui, mesmo não observando resultados imediatos, essa energia aqui, multiplicada com a energia que eu vou colocar amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã, vai começar a me entregar resultados, né, de uma forma ou outra. O que achou sobre isso? Isso me faz lembrar muito daqueles diversos autores que falam das 10.000 horas, né, Gustavo? As 10.000 horas de treinamento, então tem vários casos, vários cases. E eu lembro aqui estou lembrando aqui do caso dos Beatles. Ela nem cita isso no livro, mas os Beatles, eles tocavam em vários bares e fizeram uma soma que essas horas de bares, antes deles ficarem famosos, deram aí as 10.000 horas. Por que eu menciono isso? É porque exatamente esse esforço contínuo é o que vai levar, muitas vezes, ao sucesso independente do talento inicial. No caso dos cadetes, né? Ou muitas vezes a gente vê isso em escolas. A pessoa, às vezes, tem um QI muito elevado, ela tem uma inteligência muito elevada, mas não necessariamente vai ser lá na vida profissional a que teve mais sucesso. Sim. Porque, às vezes, ela tem um talento, mas ela não aplicou o esforço. E outra coisa que é fundamental, Gustavo, inclusive da nossa biologia. A gente precisa de estímulos constantes. Se a gente não se desafiar constantemente, a gente tem duas opções na vida aí da filosofia de Darwin. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Sim. Então, se você entra num estado de estagnação, se você você já está ali acostumado com aquilo e não ressignificar e não se desafiar, realmente é isso que ela fala. Você tem que colocar garra, tem que colocar mais esforço, colocar mais, não fica focado no talento, fica focado em se capacitar mais, se treinar mais, dentro de um propósito. E aí também é interessante, que não basta o esforço aplicado aleatoriamente, não é quantidade em si, mas a qualidade desse esforço. Sim. Que pode vir por uma motivação interna ou por fatores externos também, né, Gustavo? Você colocou isso muito bem no capítulo também. Isso aí. Vamos falar disso aí, então. Topa dar algumas dicas sobre como cultivar a garra de dentro para fora? Pode ser? Vamos lá. Podemos sim. Deixa eu só falar, deixa eu só dar o contexto. Então, o livro, a gente apresentou aqui o problema que o livro apresenta. As pessoas não têm garra, não conseguem resultados. A solução é o que a gente vai falar agora. Então, existem duas formas de cultivar a garra. A primeira forma é de dentro para fora. A segunda forma é de fora para dentro. De fora para dentro, eu já vou... Talvez não deva falar todas as dicas, mas eu já vou adiantar uma forma fantástica de cultivar a garra de fora para dentro.
eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando aqui já escutaram isso aqui antes, né? Você é a média das 5 pessoas, ou mais, ou sei lá quantas, que você se relaciona e que você dá atenção. Então, ser influenciado é uma faca de 2 gumes. Você é responsável pelas influências que você deixa se influenciar. Sim. Então, coloque-se diante ou ao lado ou próximo de pessoas que te desafiem. E não tanto ao lado de pessoas que estão sempre satisfeitas, para que você não permaneça naquele platô de autodesenvolvimento. Sempre recebendo feedbacks bons. É loucura, mas a vida é assim. A gente precisa do desafio, como o João falou. Se você não está crescendo, você está morrendo, não tem jeito. Então, o desafio ele é saudável. Então, a dica que fica de fora para dentro coloque-se diante ou próximo de pessoas que positivamente, de uma forma construtiva, irão te desafiar para que você consiga cultivar a garra. E aí, de dentro para fora, João, fala algumas dicas aí, possivelmente, que as pessoas podem começar a pensar a respeito para cultivar essa garra de dentro para fora. Eu acho que o principal, Gustavo, é a pessoa conseguir identificar, nós conseguimos identificar aquilo que nos move em termos realmente de uma paixão. Porque senão, para a gente criar garra de dentro para fora, a gente tem que ter um autoconhecimento para a gente identificar que é uma coisa que às vezes a gente chamava de talento, mas não é talento em si. É aquilo que realmente nos faz ter um interesse maior por fazer. E aí a gente vai desenvolvendo esse interesse, vai aplicando esforço nesse interesse, e aí ela parte para um segundo item, que é a questão da gente ter a paixão, depois a gente ter o interesse e a dedicação. Você tem que dedicar aquilo, não basta gostar, tem que se dedicar àquilo que se faz. Depois ela entra com a questão do propósito, mas o propósito não é como algo místico que vai cair, algo do céu. Não, o propósito vai trabalhando e vai ressignificando as coisas dentro da sua paixão, vai realizando. E aí aquilo que eu falei lá há um pouco tempo atrás aí da realização. É a ação que leva à realização. Então ela deixa isso muito claro, vai realizando. Tem uma parte do propósito que está muito ligada a ajudar as outras pessoas, e uma parte também que a gente às vezes recrimina, mas há uma parte no propósito que faz parte da nossa estrutura egóica. A gente precisa se satisfazer também. E não há nada de errado nisso. Não. E, por fim, ela fala também da esperança, né? Você ter esperança, mas esperança não no sentido de esperar, mas no sentido de esperançar. Eu sei que pode ter dificuldades, mas eu tenho a esperança e persisto naquilo para conseguir aumentar a minha realização. E cada vez que você se realiza, você vai retroalimentando a sua garra. Ao invés de você ficar estagnado ou você usar a desculpa do talento. Ah, fulano tem mais talento, eu não tenho talento. Na verdade, isso é uma proteção que o ego cria com medo da frustração. Mas ela deixa isso muito claro, que a frustração só vai ocorrer se você não aplicar o esforço necessário ou tiver distorcido desses princípios, desses 4 pilares, que é a paixão, a dedicação, o propósito e a esperança. Legal, legal. E lembrando que quem quiser escutar o episódio completo já está disponível lá no Spotify. Aliás, ficou fantástico esse episódio, hein? Efeitos sonoros, nós estamos com um novo time aí de edição. Esse episódio está uma obra de arte. Vai lá no Spotify, busca lá Garra, da Angela Duckworth, o episódio 92. E quem está no Clube do Livro do Resumo Cast vai ter a oportunidade de debater esse livro com outros Tribers e também com a nossa equipe. Amanhã, todas as noites das terças-feiras, a gente então debate sobre o livro da semana no Resumo Cast, mas esse grupo é fechado. Quem quiser entrar no Clube do Livro e se tornar um apoiador do Resumo Cast, vai lá em resumocast.com.br/apoia-se. E nós temos também um segundo formato de clubes do livros, que é o formato imersão, onde a gente imerge em livros. Aí são grupos formados, existe um facilitador, existe todo um processo, existem as entregas. Então esses grupos eles leem livros juntos, e também os nossos tribes eles podem participar do Clube do Livro se nos apoiarem na nossa campanha de financiamento coletivo, lá em resumocast.com.br/apoia-se, lá tem todas as informações. E já se aproximando então do final,
Ô, João, para a gente não falar tudo que foi dito no episódio, para as pessoas ficarem com gostinho de escutarem, e vale a pena, hein? Esse episódio está muito legal, vai lá, escuta o episódio, o resumo do livro Garra. Fala aí alguma outra história, alguma parte desse episódio aí que você queira compartilhar com as pessoas que te marcou bastante no livro da Angela Duckworth. Ô, Gustavo, só fazendo um parênteses, uma coisa que você mencionou das 5 pessoas que estão à nossa volta, eu uso o seguinte dito também. Se você está numa mesa que você se acha, está percebendo que você é o mais inteligente ou o melhor da mesa, quer dizer que aquela mesa já está ultrapassada para você. Né? Então, é mais ou menos isso Mas as daí que a pessoas não gente... acreditam nisso, João. Isso aí eu percebo no dia a dia. É difícil internalizar esse conceito. Mas é muito importante internalizar. E principalmente desde a infância. Acho que muito da nossa infância a gente foi acostumado a sempre buscar a segurança. Né? E isso pode ser uma armadilha para nossa felicidade e para nossa segurança. Porque por nos causa deixa mais disso. frágil. E nos deixando mais frágil, a gente fica exposto a maiores riscos, né? Então, a real segurança é conseguir equilibrar desafios com momentos bons e confortáveis, né? Esse é o dilema do ser humano. É isso que eu mencionei. Na verdade, o ego nosso, ele tende a se proteger. Então, ao você buscar algo que você já está seguro, você está com o ego protegido. Você está numa mesa que você já domina. Né? Agora, esse desafio, ele é um pouco incômodo para o ego. E muitas vezes o ego, inclusive, usa a desculpa de que, não vou nem tentar porque o Gustavo tem mais talento para aquilo. O Gustavo deu certo em algo porque o Gustavo tem talento. Eu não vou nem tentar. Mas, na verdade, é o ego com medo da frustração. E uma coisa interessante que me tocou nesse livro foi ela citando o exemplo de que um músico, supostamente 2 músicos, iriam fazer um concerto e a plateia iria eleger qual dos 2 seria melhor. E falou que um tinha mais talento do que o outro, já predeterminou isso para as pessoas. E realmente, na hora de elegeram que aquele que falou que tinha mais talento foi melhor. Só que, para surpresa de todos, o músico foi exatamente o mesmo. É o mesmo Eles não músico. alteraram o músico, foi o mesmo músico. Então você vê como é que isso que a As gente pessoas cria acham que o preconceito. talento é... É. Então a gente já cria preconceitos até para a gente mesmo. E isso é o que você falou, isso inibe o nosso desenvolvimento. Isso inibe. E muitas vezes nós somos criados assim. E uma coisa que é importante, não quer dizer que nós vamos ser um Michael Jordan da vida, ou um Steve Jobs. Não é que a gente vai buscar esse ponto, porque realmente são pontos fora, são outliers, né? São pessoas outliers. Mas isso não significa que a gente não pode ser uma pessoa de extremo sucesso naquilo que é sucesso para a gente. E a gente não pode ficar no discurso de que eu não tenho talento, então eu procrastino, então eu não faço, então a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha grama. Legal. Isso aí, inclusive, a autora compartilha uma história da própria... Ela conta lá que se a filha dela perguntar para ela, mamãe, por que eu tenho que treinar piano se eu nunca vou conseguir tocar igual o Mozart? Mas esse questionamento é um questionamento que beira o absurdo. Né? Por que a gente precisa realmente se tornar o Mozart? As pessoas nunca... Se usasse essa lógica para outras áreas da vida, nunca sairiam na rua para correr ou correr na esteira, porque ninguém vai conseguir se tornar um atleta, um esportista olímpico. Essa é a forma, acho que até um pouco de narrativa da vítima, né, João? É tentar já achar uma desculpa para não dar o seu máximo, porque eu já não vou conseguir ser o máximo do mundo. Mas quem que precisa ser o máximo do mundo? Ô, Gustavo, eu falo o seguinte, a atitude, eu uso muito essa frase, a atitude supera o pensamento. Faça. Vai lá e faça. Quem realiza é que vai lá e faz. Então, a gente inventar a desculpa do vitimismo é muito mais cômodo para a mente. Mas a gente realizar a satisfação, a ação, o resultado, é muito mais satisfatório do que a gente se vitimizar. Sim. Antes de ler esse livro, eu ia até classificar essa nossa live como autoajuda,
O que, de certa forma, é um pouco, porque não existe ajuda que não seja a autoajuda, mas o Sim, livro ele traz cases onde ela aplicou o questionário dela. O West Point é um dos exemplos, né? Então ela conseguiu, através de algumas perguntas ali feitas em determinada ordem, essas perguntas estão lá no episódio do Resumo Cast, vai lá, escuta no final, no desafio para o ouvinte, as perguntas estão lá, também está no blog do Resumo Cast, está no livro também, um questionário, tem 10 perguntas em ordem inversas, uma pergunta mede paixão, e a outra perseverança, né? E elas vão alternando, uma outra. E a pontuação também, então é feito em um formato onde esse questionário aí conseguiu prever o nível de sucesso, aqueles cadetes que iam se formar em uma das academias militares mais difíceis, mais desafiadoras do mundo. Então, tem um pouco de validação até de ordem quase científica, né? De quantidade de amostragem de que existe algo a mais do que apenas as notas do colégio ou um talento natural ou a altura física dos cadetes ali. E esse algo a mais é o que a autora chama de garra, né? Que ela quebra ali, tem fórmula da garra. Então é uma super obra para quem quer entender mais sobre essas coisas aí que fazem o nosso mundo ficar melhor, a vida acontecer, a gente progredir, conseguir avançar para o próximo estágio da evolução. Às vezes o que falta ali não é apenas o conhecimento, o estudo, um diploma, não, um curso, tem todas as qualificações, mas se você constantemente pensa, né, diante da atividade que executa, seja um hobby, seja uma atividade de lazer, ou seja o seu próprio trabalho, se você encara essa atividade sem garra, o resultado final ele é impactado e não importa o diploma que você tem na parede, né? O diploma e não a vai, garra, não vai te salvar. e a garra, ela é algo trabalhado, né, Gustavo? Você pode desenvolver a sua garra, ela não é algo fixo, não é uma questão de você atingir um nível lá ao fazer o teste. Você pode vir aí sim, com essas ações que você colocou, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, você pode desenvolver e atingir níveis maiores de garra. Inclusive, um paralelo nisso que a gente está vivendo do ambiente metaverso, o metaverso ele pode auxiliar bastante em atividades, em simulações de atividades que pode ajudar a desenvolver a garra da Sim, pessoa, né? Então, o metaverso se conecta muito bem com isso sim. também, como estratégia. Treinamentos, né? Treinamentos É, imersivos. é. Legal, legal. Então, legal, João. Putz, de novo, parabéns aí pela tua participação e muitíssimo obrigado por gravar com a gente aí esse episódio que ficou fantástico. O livro Garra já está disponível. Deixe teus contatos. João, fala como é que as pessoas aí podem fazer para entrar em contato contigo e fala o que você se sentiu aí ao participar do episódio Garra do Resumo Cast. Bom, eu gostei bastante, Gustavo. Inclusive, a edição do episódio ficou fantástica. Realmente tem umas novidades. O episódio está muito bom, vale a pena lá ouvir. Novamente agradecer a oportunidade de estar compartilhando aí as ideias, estar aprendendo sempre. E eu estou nas redes sociais, eu estou no LinkedIn como João Ricardo, no Instagram como João Ricardo LJP, tem o meu canal no YouTube, João ECCOX, e estamos aí sempre trocando ideias, sendo aberto a trocar, compartilhar e aprender com todos. Valeu, João Ricardo, nosso convidado no episódio 92, super especial, sobre o livro Garra da Ângela da Cor. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou Obrigado. aqui. Até Até mais, mais, tchau, tchau. tchau.